Bom, nós comentamos nesta manhã o presidente da República, Jair Bolsonaro, se junta aos presidentes da Argentina, Uruguai e Paraguai na 56ª reunião do Mercosul para debater relações entre esses países e o que eles podem fazer juntos em relação ao coronavírus. A gente recebe agora o professor de Relações Internacionais, professor Manuel Furriela. Boa tarde já, professor. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, ajudando, como sempre, os nossos ouvintes, telespectadores, a entenderem melhor alguns assuntos um pouquinho mais complicados. Boa tarde. Professor, vamos começar falando sobre o bloco Mercosul. Tem gente que diz que acha que ele nem deveria mais existir. Qual a opinião do senhor? Ele é importante, se sim, por quê? E já sofreu algumas mudanças ao longo da sua criação, não? Exatamente. Ele começou de uma forma muito promissora, né, em 1991, primeiramente entre Argentina e Brasil, depois Uruguai e Paraguai também fizeram parte, né, então a gente teve ali já um início muito promissor, países muito próximos, com relações em comum, e o Mercosul trouxe, logo desde o início, né, uma coisa importante para esses países, né? Havia alguns atritos, principalmente entre o Brasil e a Argentina, né, tradicionalmente em relação, inclusive, a fronteiras, há uma tensão entre os dois que chegaram a ter um programa nuclear, né, de utilização de armamento nuclear inicial, né, não se efetivou em nenhum dos dois, mas havia uma tensão, e o Mercosul colaborou decisivamente para a pacificação da região. Tanto é verdade que a gente pode tirar tropas que a gente tinha na fronteira com esses países e alocá-las melhor na região da Amazônia para ajudar a combater o narcotráfico vindo principalmente da Colômbia, né? Então, começou muito bem o Mercosul, e de uma forma muito mais acelerada do que o bloco que nós temos como principal, que é o da União Europeia, né, que demorou 50, quase 60 anos a chegar no padrão atual. O Mercosul ele começou muito acelerado, mas depois, por uma série de razões, e principalmente por problemas econômicos, primeiramente da Argentina e depois do Brasil, né, houve uma desaceleração, e o Mercosul começou a ficar como algo muito mais próximo de uma zona de livre comércio do que propriamente algo tão avançado como a gente tem na União Europeia, né? Então ele era promissor, ele ainda é importante, mas eu acho que ao invés de ele ter encolhido, eu acho que hoje em dia ele busca um novo papel. Acho que é essa a tônica atual do Mercosul. Interessante. Gostaria de saber sobre qual o novo papel deveria ser esse, e também, antes da gente entrar na discussão sobre os possíveis assuntos agora sendo conversados nessa edição, sobre como que o senhor avalia a relação do presidente Jair Bolsonaro com os outros presidentes, no caso da Argentina, o Alberto Fernandes, que parece que não vai muito bem, né? Com o Uruguai também e Paraguai, respectivamente, Luiz Lacalle Pou e o Mário Abdo Benítez. E o presidente do Paraguai, por sinal, no momento, passa hoje o presidente do bloco, né? O Mercosul, ele começou com um projeto muito parecido com o da União Europeia. Então, na União Europeia você tem liberdade de fronteiras, né? Então a circulação dos cidadãos dos países é completamente livre, né? Liberdade de prestação de serviço. Então, um cidadão, por exemplo, da Alemanha, ele pode viver na Alemanha e trabalhar ali na França. Então, você tem no bloco da União Europeia algo muito mais avançado. Tem instituições que já são da União Europeia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Então, a União Europeia, né, se ela continuar no avanço que a gente tem verificado, no futuro a União Europeia vai ficar mais parecida propriamente como sendo um novo Estado, um novo país, né, a junção de todos os atuais membros, do que propriamente um bloco, que avançou muito na criação até de instituições acima dos Estados-membros. Esse era o projeto para o Mercosul. Projeto muito promissor, mas por conta da diferença entre os Estados-membros, né, em relação a, por exemplo, questão de câmbio e outros fatores, principalmente de comércio internacional e de economia, ele começou a mostrar fragilidades. Então, nós temos muitos desafios para construir, por exemplo, instituições em conjunto. Mas eu acho que o Mercosul mostrou uma grande utilidade no comércio internacional entre os membros. Isso é indiscutivelmente um sucesso. Apesar das idas e vindas, dos problemas que eu mencionei, né, às vezes alguns bloqueios que são irregulares por parte, por exemplo, da Argentina em importar produtos brasileiros, já que o bloco não permite nenhum tipo de restrição como essa, mesmo com tudo isso, ele é um sucesso na integração. A gente construiu uma parceria econômica incrível, né, de comércio internacional muito importante entre os membros.
E agora, com o acordo da União Europeia que está sendo desenhado, o Mercosul mostrou um novo papel, o de que a gente pode, em conjunto, negociar algo muito melhor com outros blocos ou com outros países do que a gente construiria se nós não tivéssemos. Eu quero dizer com isso, se o Brasil negociasse sozinho, se a Argentina negociasse sozinha, e até mesmo Uruguai e Paraguai, que são países muito pequenos, né? Então, o bloco, ele acabou mostrando uma nova dimensão por conta dessa construção muito promissora, apesar de difícil, muito promissora com a União Europeia. Então, eu acredito que o novo papel do Mercosul talvez seja o da gente não pensar, pelo menos neste momento, nesse formato da União Europeia de ter tanta interligação e interação. Até porque, no caso da União Europeia, para aqueles países que a maior parte são muito pequenos, é necessária essa integração. Então, eles ficam com menor relevância. Aqui, como a gente tem o Brasil, que é maior que a União Europeia inteira, em termos territoriais, e a Argentina, que também é um país imenso, eu acho que a gente constrói uma nova lógica. Então, eu vejo novamente o Mercosul com um papel relevante para todos os membros, principalmente na construção de negociações em conjunto com outros blocos, e aí com o caso, né, principalmente com a União Europeia, né? E nós já construímos isso daí com Israel, com outros países, a gente construiu uma relação conjunta via bloco e não via países de forma independente, dos Estados-membros. E o Mercosul também, ele foi muito maduro, por exemplo, em discutir a suspensão da Venezuela. A Venezuela é um estado que desrespeita os direitos humanos e que tem relegado a sua população a uma pobreza extrema. Por conta de tudo isso, nesse processo de maturidade, né, nós tivemos uma posição muito importante em suspender a Venezuela. Isso mostra que o Mercosul é sim relevante, ele é sim importante. Em relação aos Estados-membros, apesar de ter muita diferença, e a mais gritante atualmente é entre Brasil e Argentina, não só porque são os dois estados mais importantes no Mercosul, mas também porque os governos eles são completamente diferentes, né? O presidente atual da Argentina, ele trouxe de volta um governo de esquerda, ele trouxe de volta uma linha ligada, né, aos Kirchner, né, aos ex-presidentes do país, e abandonou, pelo menos atualmente, uma posição de um governo mais de direita, muito próximo com o que é o Bolsonaro. Mas eu acredito, né, que isso não vai impedir a continuidade das relações do Mercosul. Um dos fatores aí que fez com que a gente seja otimista em relação ao Mercosul é que mesmo com governos tão diferentes, eu acredito que o pragmatismo vai prevalecer. Não há mais como, né, esses estados, esses países, mesmo quando tem governos diferentes, eles não entenderem que há interesses comuns. Então eu aposto nisso. Eu acho que mesmo com governos diferentes, eles vão buscar o bom senso. A Argentina não pode se expor com o Brasil, porque há interesses econômicos e comerciais muito importantes. E mesma coisa o Brasil. As nossas exportações industriais, a maior parte delas basicamente vai para a Argentina. Então a gente tem a parceria com a China, os Estados Unidos, com a União Europeia, que é muito maior que com a Argentina, mas as nossas exportações industriais basicamente vão para a Argentina. Então, a gente não pode abrir mão disso. Interessante. Professor, teve um encontro em março dos membros do Mercosul. Nesse encontro foram discutidas ações de combate ao avanço do coronavírus. Em seguida, foi aprovado um investimento de 16 milhões de dólares para um projeto em conjunto para financiar essas ações. Hoje, agora, no encontro, esse deve ser um assunto novamente debatido, né? O que o senhor acha que principalmente deve ser dito com relação a esse assunto? Quais outros assuntos importantes devem ser levantados? Chegou uma informação agora há pouco de que o presidente respondeu, se posicionou falando sobre as queimadas na Amazônia, dizendo que pretende desfazer opiniões distorcidas com relação ao assunto. Só rapidinho, a Argentina tem 64 mil casos, mais ou menos, de coronavírus, Uruguai 936, olha só que diferença, um número bastante satisfatório dentre os outros do mundo todo, e o Paraguai 2.200, professor. Lembrando que o Brasil tem um número bem mais alto diante de todos esses. Eu encontro aqui, são 1 milhão já de casos pelo menos mais, e 45 mil pelo menos. É muito dispare, né, os dados, né? A Argentina adotou um isolamento muito grande, né, das suas cidades,
principalmente de Buenos Aires, né? Mas nós temos aí também uma configuração diferente. A população da Argentina, basicamente, está concentrada na província de Buenos Aires, né? Que é a cidade de Buenos Aires, que é a maior deles, obviamente, e as cidades próximas, né? Então, ali houve um isolamento. O resto do país, né, tem cidades muito pequenas e muito espalhadas. É uma realidade diferente do Brasil. Nós temos uma quantidade de habitantes no Brasil muito superior, né? Nós temos aí mais de 4 vezes o número de habitantes da Argentina. O Uruguai, ele corresponde aqui a alguns bairros da cidade de São Paulo. Você pegar a zona sul de São Paulo, tem mais habitantes que o Uruguai. Paraguai, um pouco mais do que isso. Então, as realidades são muito diferentes, né? Nós somos um país muito mais populoso, né, um dos mais populosos do mundo, um país com muito mais relação e com outros países, né? Tanto é que nós recebemos contaminação, primeiramente, né, ao que tudo indica, de pessoas que vieram da Itália. Então, o nosso cenário é muito diverso. E a realidade do isolamento social no Brasil ficou muito a cargo de cada estado e cada município, inclusive por decisão do Supremo Tribunal Federal. Lá a questão está sendo tratada mais de forma nacional, né? Então, nós representamos uma realidade muito diferente em relação ao número de contaminados, né? Então, isso traz um grande desafio. Eu acredito que é mais um receio desses nossos países vizinhos e membros do Mercosul em relação a receberem contaminação dos cidadãos do Brasil do que um receio nosso de qualquer outro gênero em relação a eles. Mas, de qualquer forma, a cooperação, o trabalho conjunto no combate ao coronavírus, obviamente vai se fazer necessário. E tem um ponto importante também, que o Brasil ele tem muito mais estrutura, né, em relação ao sistema de saúde e de pesquisa de vacina do que tem eles. Então, em algum momento, a gente acredita que vai vir a vacina e o Brasil está, né, todo mundo aqui, vocês inclusive já comunicaram, ele é parceiro dos 3 principais projetos internacionais de produção de vacina. 2 deles na Inglaterra e 1 na China. Então, esses 3 estabeleceram parceria com institutos de pesquisa do Brasil, né, para que a gente produza a vacina em conjunto. Então, nós temos em breve, caso venha a vacina, a gente acredita que sim, a colaborar com eles. Então, eu acho que não é só uma questão desses vizinhos imaginar o Brasil como um centro de contaminação, mas sim o Brasil como um futuro parceiro muito importante em termos de estrutura, né, para ajudá-los no segundo momento, aí no momento de vacinação. Tá? Então, acho que os parceiros têm que observar isso. E espero, né, que o governo brasileiro leve isso, porque é extremamente importante. Então, a gente está lidando com o coronavírus em várias frentes, investindo milhões de dólares na produção conjunta de vacinas, né? São fatores que os nossos vizinhos não têm nem capacidade técnica para entrar nisso. Perfeito. Bom, e lembrando então que essa reunião acontece excepcionalmente esse ano por videoconferência devido à pandemia e que acontece essa passagem de presidência rotativa do bloco, dessa vez do Paraguai para o Uruguai. Muito obrigada, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Boa quinta-feira para você, professor. Até uma próxima, tomara que em breve, viu? Valeu pelo seu tempo. Obrigado, uma boa semana para vocês. Um abraço. Boa semana, valeu.